Odontogênese. Primeiro vamos entender o que é o conceito de odontogênese. Odontogênese é um processo que ocorre de formação do dente. Ele se inicia com uma interação do epitélio oral primitivo com o ectomesênquima. A palavra ectomesênquima, ecto significa que migrou das cristas neurais, e mesênquima, que é uma célula-tronco de tecido conjuntivo, quer dizer que ela pode se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então, depois que começou a interação entre o epitélio oral primitivo com o ectomesênquima, eles vão se interagir e vão formar uma estrutura que se bifurca em duas partes, que vai ser a lâmina dentária. A lâmina vestibular vai ter uma parte que vai sofrer degeneração e vai formar o vestíbulo oral. Surge então a primeira fase da odontogênese, a fase de broto. Ela surge então a partir de um crescimento da lâmina dentária. Nesta fase, ocorre a condensação do ectomesênquima aqui na região inferior ao broto. Após a fase de broto, surge a fase de capuz. Nessa fase, começa a formação do órgão do esmalte. O órgão do esmalte ele é dividido em 3 regiões. A região por fora a gente chama de epitélio externo do órgão do esmalte. Essa região em rosa, o epitélio interno do órgão do esmalte. E no meio a gente tem o retículo estrelado. Aqui a lâmina dentária ela permanece nessa região. E onde era o broto, e aqui a condensação ectomesênquimal, ele começa a crescer em torno desse ectomesênquima, porque ele está muito condensado, então ele não consegue atravessar essa condensação deles. Então ele começa a crescer em forma de capuz. Então nós temos a lâmina dentária, aqui a cavidade oral primitiva, epitélio oral primitivo, e esse é o órgão do esmalte. Epitélio externo do órgão do esmalte, retículo estrelado e epitélio interno do órgão do esmalte. A região onde era a condensação do ectomesênquima vai se transformar em papila dentária. A papila dentária ela vai dar origem futuramente a 2 regiões, que é a dentina e a polpa. Em volta, onde tinha o ectomesênquima, ele se tornou o folículo dentário, e vai dar origem ao periodonto, né? São 3 estruturas, o cemento, o osso alveolar e os ligamentos periodontais. A próxima fase é a fase de sino ou campânula. É uma fase morfogenética e de diferenciação, onde vai estar ocorrendo essa diferenciação da forma da futura coroa. A lâmina vai estar aparentemente igual à fase de capuz. O que tem de diferente? Surgiu um estrato intermediário aqui entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte. E uma junção aqui entre epitélio externo e epitélio interno, que é a alça cervical. Nessa região da lâmina dentária, ela vai começar a se degenerar a lâmina dentária nesta fase. E aí vai se separar e aqui vai se tornar o germe dentário. Algumas vezes já vai começar a surgir nesta fase o que a gente chama de alça epitelial, que é como se fosse um broto novamente, só que com um dente permanente. Isso não acontece com os molares e premolares, porque eles já surgem direto do epitélio, não através de uma alça epitelial. E como que funciona a forma da futura coroa? Então, essa daqui é o epitélio interno, certo? As células do epitélio interno. Elas começam a sofrer uma inversão de polaridade. E aqui, porque o núcleo dessas células tinha que estar em contato aqui mais próximo com a lâmina basal, mas nesse caso está invertendo e eles vão se transformar em pré-meloblastos. Os pré-meloblastos vão dar origem ao esmalte.
Essa diferenciação vai estimular as células aqui na papila dentária do tecido conjuntivo a se diferenciar em odontoblastos, certo? Próxima fase é a fase de coroa. Nessa fase, a lâmina dentária já desapareceu, certo? Que deu origem ao canal gubernacular. Este daqui é o epitélio externo, é o retículo estrelado e o estrato intermediário. Eles nessa região, na verdade, eles já estão ficando mais achatados, que a gente vai chamar que é o epitélio reduzido. É uma junção entre epitélio externo, retículo estrelado e estrato intermediário. O epitélio interno, ele já não chama mais epitélio interno. Ele já se transformou em ameloblastos nessa fase. Os ameloblastos produzem esmalte. Então, aqui nós temos ameloblastos e ele produz esmalte. Essa aqui é a região, então, da matriz de esmalte. Ela é uma formação centrífuga, né? Do centro para fora. Já os odontoblastos, que vão formar a dentina, é uma formação centrípeta, certo? De fora para dentro. Então, esses daqui são os odontoblastos que surgiram a partir da papila dentária, que vão começar a formar, então, a dentina. Então, aqui a gente tem a pré-dentina e, em cima, a dentina já formada. Em volta continua o folículo dentário, aqui continua a papila dentária. A última fase da odontogênese é a fase de raiz. Nesta fase, então, o epitélio externo, retículo estrelado, estrato intermediário já sofreram colapso no órgão do esmalte, certo? A gente chama de colapso do órgão do esmalte, que é o mesmo nome, um epitélio reduzido, tá? O epitélio está reduzido novamente. Aqui a gente continua com os ameloblastos e a região de esmalte. Algumas lâminas vai aparecer um espaço branco aqui, que é o esmalte mineralizado. A gente chama de espaço do esmalte, um espaço branco. E logo abaixo dele a gente tem o esmalte. E aqui continuam os odontoblastos, a pré-dentina e a dentina. Vocês lembram da alça cervical? A alça cervical, que era uma junção entre epitélio externo e interno, na fase de raiz ela vai começar a se transformar para que ocorra a formação da raiz. E aí vai surgir duas estruturas, que é a bainha epitelial de Hertwig e o diafragma epitelial. A bainha epitelial de Hertwig, a função dela é secretar uma matriz que estimula os odontoblastos na produção de dentina, certo? Conforme a dentina vai crescendo, ela vai começar a pressionar a bainha porque ela não vai crescer junto. Então, ela vai sofrer uma pressão muito grande e ela vai acabar se rompendo. Quando ela se rompe, ela se transforma nos restos epiteliais de Malassez. Então, esses restos epiteliais de Malassez são os fragmentos da bainha epitelial de Hertwig. Então, a dentina vai entrar em contato com o folículo dentário, certo? Quando ela entra em contato com o folículo dentário, ela estimula o folículo dentário a se transformar nas 3 regiões do periodonto, que são formadas simultaneamente, que é o osso alveolar, o cemento e os ligamentos periodontais. Então, essas 3 estruturas são formadas simultaneamente, por quê? Para que o osso não cresça invadindo já a parte do cemento, então tem que ter o ligamento periodontal entre eles. Então, são formados simultaneamente.
E aí, depois que concluiu toda a formação da raiz, vai ocorrer uma reabsorção óssea aqui para que ocorra a erupção do dente decíduo. E só uma informaçãozinha de que os ameloblastos são de origem epitelial, então o esmalte é de origem epitelial, e os odontoblastos, eles vêm da papila dentária, que é de origem conjuntiva, então a dentina é de origem conjuntiva.